Irmão, para nós é um prazer poder deixar essa mensagem para os irmãos aí. Nós estamos com saudade, tivemos aí, mas não entramos, não podemos entrar, ou não deveríamos ter entrado, né? Mas estamos com saudade dos irmãos. Mas quero deixar uma mensagem aí para os irmãos. A carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala sobre a nossa fé. E nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações nesta noite. A salvação é pela graça. O texto começa, no verso 1, diz: E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Todo ser humano, depois que Adão, lá no Jardim do Éden, pecou, houve uma separação do homem e Deus. O homem foi separado de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, preparou maneira para salvar este homem de novo. Por isso que Paulo fala, ensinando aqui aos irmãos em Éfeso, ele diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Estávamos mortos, sem direito algum. Ele continua aqui no verso 2: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos sem rumos, estavam separados de Deus, sem direito a nada. Ele usa a palavra aqui, mortos. Mais para frente nós vamos ver essa palavra de novo, morto. Então, para que serve? Um morto não serve para nada. Não tem serventia alguma. Ele está morto. Ele está separado desta vida. Assim estávamos nós, sem rumos, sem direção. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos desenfreados. O que nos esperava era o castigo, era a morte eterna. Mas ele, no verso 3, ele continua: Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Não tínhamos diferença nenhuma.
éramos filhos da ira. Andávamos desenfreados, fazendo a vontade da nossa carne. A carne só pende para o mal. Quando nós andamos segundo a carne, nós pendemos para o mal. É o que o mundo inteiro está fazendo. Só dá prazer à sua carne, coisas que dá prazer à sua carne. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos é a mesma coisa. Quando não somos ainda filhos de Deus, pensamos nas coisas das maldades, nas coisas ruins, nas coisas que atendem o nosso ego, que favorece a nossa carne. Vocês aí também não é diferente, vocês sabem bem disso, né? Quando vocês estavam no mundo, estavam fazendo a vontade da carne. Mas o texto diz, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. A ira de Deus estava sobre nós, sobre todos nós. Só nos restava o castigo eterno. Mas no verso 4, o apóstolo diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, que preocupa com o ser humano, que preocupa a favorecer um meio para que ele possa retornar para Deus, que é riquíssimo em misericórdia, rico em amor, rico em misericórdia. Então, providenciou um meio. E diz no verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os irmãos já pensaram em uma pessoa morta? Nós podemos pensar. Temos um parente, uma pessoa que nós muito amamos. Ele morreu, nós providenciamos o funerário, o velório, levamos até o cemitério, chega lá, deixa ele e voltamos para casa. Ninguém quer ficar com o morto. O morto não tem valor nenhum. Ali chegou ali no cemitério, né, não tem valor, ninguém quer ficar. Pode ser a pessoa mais estimada da família. E o verso aqui diz, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, para Deus, mesmo nós estando mortos, a gente ainda tinha algum valor. Ele nos vivificou, nos providenciou uma maneira para que nós pudéssemos ter vida. O homem sem Cristo, ele está morto, considerado morto. Só lhe resta a vida eterna, uma vida de sofrimento. Por isso que nós temos que voltar para Ele. E nos ressuscitou, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele só não nos ressuscitou, nos deu vida, estando nós mortos, mas nos trouxe, nos salvou e nos levou a sentar nos lugares celestiais. Os irmãos já pensaram o privilégio que é isso? Você e eu que estava lá no mundo, sem valor nenhum, morto, Deus foi lá, providenciou o seu Filho para nos salvar, nos trouxe, nos salvou, nos deu direito à vida eterna e agora ainda sentou nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Não teve que fazer estágio, não teve que fazer nada. Ele nos salvou, nos trouxe, nos deu vida eterna e estamos sentados num lugar celestial. Tanto tem direito eu, como você, como o presidente da República, seja a pessoa qual for, tem que passar por intermédio de Cristo para ter a salvação eterna. Os irmãos já pensaram que privilégio é esse? E ele diz ainda, continua dizendo no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça. Foi para isso que Ele nos salvou. Quando nós fomos salvos, nós passar isso para as pessoas, para as demais pessoas.
Foi para isso que Ele nos salvou. Não foi para ser salvo, hoje eu estou salvo, estou satisfeito, vou ter direito à salvação, à vida eterna e não mais nada. Não, mas eu tenho que passar isso para as outras pessoas. Eu tenho que tentar passar. E foi isso que aconteceu com vocês. Chegou até vocês, né? Chegou até vocês e a nós esse direito de vida eterna. E é um privilégio muito grande. Às vezes nós lemos e não prestamos bem atenção nisso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Verso 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós fomos salvos pela graça de Deus. Não custou nada para cada um de nós, mas para Deus custou a entrega do seu Filho ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós não demos, às vezes não damos o devido valor e também não depender nada de nós, né? Foi por intermédio única e exclusivamente de Deus e de Jesus Cristo. Não adianta. O homem geralmente quando ele quer fazer, ele acha que ele fazendo alguma coisa que ele tem direito à salvação. Mas não, o homem não tem que fazer nada, ele tem apenas que aceitar aquilo que Cristo fez por ele. Tudo que o homem acha que ele tem que colocar à mão dele, alguma coisa dele, mas na salvação só depende do Senhor Jesus Cristo. E foi justamente pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quis, Deus quer que todo homem se salve e ninguém se perca. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia me gloriar da minha salvação. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie. E senão o pobre poderia fazer pouco e o rico poderia fazer muito. Mas não, todos dependem do Senhor Jesus para ser salvo. Seja o rico, seja o pobre, seja o preto, seja o branco, todos dependem da graça, da misericórdia do Senhor. Lá em Lamentação de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o último verso que nós lemos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí sim, agora depois de salvo, depois de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, aí sim eu tenho que praticar as boas obras. Aí chegou a hora das minhas boas obras, mas não para a minha salvação, e sim depois que eu fui salvo. Aí sim, foi para isso que Ele me salvou, foi para isso que eu fui criado. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus tinha preparado, lá desde antes da fundação do mundo. Deus tem escolhido eu e você, para que agora, salvos, possamos praticar as boas obras. Fazer como os pequenos servos, pequenos Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós, agora nós possamos fazer para os demais ser salvos. Nós sabemos que vocês estão passando dias difíceis aí, né? Em que não pode receber visita, né? Essa pandemia, mas o nosso voto é que vocês possam fazer como o salmista lá no Salmo 27, vamos ler para não errar, lá no Salmo 27, verso 4, ele diz assim, o salmista Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Que o Senhor possa abençoar vocês nesses dias aí, que vocês possam estar aproveitando para fazer como o salmista queria. Ele pedia uma coisa, eu pedia ao Senhor, mas ele só não pedia, ele buscava também. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar
a formosura e aprender no seu tempo. Contemplar é mais do que ver, é mais intimidade com o Senhor. Se nós formos ler o livro de Jó mesmo, lá no livro de Jó, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, Satanás aparece na vida de Jó querendo afastar Jó do Senhor. Se nós formos ler o último capítulo 42 do livro de Jó, nós vemos que Satanás não conseguiu fazer isso. Satanás, nos primeiros 2 capítulos, queria afastar o Jó do Senhor, mas reverteu o quadro. No capítulo 42, se nós lemos o capítulo 42, depois vocês podem ver aí os 2 primeiros e o último capítulo do livro de Jó, Jó sai mais fortalecido, sai mais perto do Senhor. Satanás não conseguiu tirar Jó da presença de Deus. Jó diz, no capítulo 42, ele diz assim: agora os meus olhos, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu contemplo o Senhor. Ele fez como Davi. Davi queria contemplar a beleza, queria ver do Senhor. E que Ele mesmo, o Senhor, possa abençoar vocês nesses dias difíceis aí. Que o Senhor possa ajudar e abençoar vocês a estar mais próximo, mais perto do Senhor. E que Ele mesmo nos abençoe. Amém.